Muito bom dia, ouvintes da Rádio Com. Estamos começando agora, às 9h04, a etapa de entrevista aqui no Contraponto da Rádio Com. Até então, a condução do programa vinha sendo feita pelo nosso companheiro José Luiz Moraes. A partir de agora, eu, Regis Oliveira, estou assumindo aqui o comando do Contraponto, nesse espaço de entrevista. Hoje, reafirmando, né, consolidando a parceria da Rádio Com o Brasil de Fato RS, um jornal que tem dimensão nacional, mas tem as suas seções estaduais. E tem aqui no Rio Grande do Sul o Brasil de Fato RS, a sua edição digital e também a sua edição impressa, que logo ali vai ter a sua distribuição normalizada por conta do coronavírus, dessa pandemia que afeta o mundo inteiro. Também eu sei que houve alguma dificuldade do ponto de vista da distribuição, da circulação da edição impressa, mas quem quiser acompanhar o Brasil de Fato RS, está na internet, aí o pessoal que fica navegando pode chegar. Mas é isso. Contraponto da Rádio Com, mais Brasil de Fato RS, começando. E hoje nós temos a transmissão, além da frequência FM da Rádio Com, também temos transmissão pela página da Rádio Com no Facebook e também pela página do Brasil de Fato RS no Face. Então, assim, com essas informações, nós vamos começando esta etapa da edição de hoje, desta quarta-feira do Contraponto. E a nossa convidada é a Mariana Barbieri. A Mariana Barbieri, que é colunista do Brasil de Fato, e com ela nós vamos abrir esse espaço de entrevista aqui. E eu estou vendo, tem um texto teu, Mariana, que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, porque a ideologia fascista está presente e as ações do governo federal têm essa característica. Então, Mariana, nós vamos partir daí. A Mariana, que está no Rio de Janeiro, com uma confortável temperatura acima dos 20 graus, e nós estamos aqui com essa friagem. Apesar de tudo, muito bom dia, Mariana. Prazer em te ver e te ouvir. Bom dia. Bom dia, muito prazer, muito bom estar aqui com vocês. Então, diga. O Brasil de Fato RS tem mostrado o teu trabalho, teus textos, e o último texto que eu tive acesso diz: as bases emocionais irracionais da ideologia fascista. E esse é um texto que foi escrito há muito tempo atrás, Mariana. Esse texto eu escrevi semana passada. Não, eu digo a base dele, a base intelectual, a fonte. Entendi. Sim, eu estou fazendo uma série no Brasil de Fato sobre o conhecimento e pensamento haitiano, de uma forma geral. Sim. E aí eu achei muito pertinente fazer uma série em específico sobre esse livro, que foi escrito em 1933, na Alemanha. Então, assim, estava ali testemunhando a ascensão do fascismo, do nazismo alemão, né, com a vitória do Hitler nas eleições de 33. E ele estava observando o Reich, que é esse psicanalista, que também era um ativista político, que também era um médico, psiquiatra. E ele estava ali testemunhando, e já trabalhava há muito tempo, né, com a psique e as emoções humanas, porque ele já atendia, e ele identificava traços do comportamento fascista em todas as pessoas que ele atendeu, em todos os neuróticos. Ele dizia que todas as pessoas podem apresentar comportamentos fascistas dependendo do grau de tensão que essa pessoa esteja vivendo, das circunstâncias pelas quais ela está passando. E aí eu achei muito pertinente fazer pequenos resumos de ideias força, ideias centrais que ele tá desenvolvendo nesse livro, que se chama Psicologia de Massas do Fascismo. E ele fala isso, que ele fala que além de uma base material, né, porque ele dialoga com o pensamento marxista da época, né, com o Marx. Então, ele entende que, bom, beleza, os marxistas estão falando que a ideologia ela é uma emanação de uma estrutura econômica e ela tem uma função de sustentar do ponto de vista mental, né, do ponto de vista simbólico e do ponto de vista das ideias,
a estrutura econômica, né? Ela serve como um reforço dessa estrutura e é uma retroalimentação. Mas ele vai dizer que não é só isso. Como é que a ideologia pode se transformar em uma força material? Ela precisa se impregnar na psique e nas bases psíquicas das pessoas, e ele está entendendo como isso acontece. Então, ele vai entender que as pessoas têm uma estrutura neurótica que foi formada no desenvolvimento dessas pessoas, então tem a ver com os primeiros anos de vida, tem a ver com as relações familiares, principalmente, e essa estrutura que é familiar, que é montada psiquicamente, ela vai ser um receptáculo para as ideias e para as ideologias, né? E aí, a partir disso, a ideologia casa com essa estrutura emocional das pessoas e ela pode ganhar uma força e ela vira ações no mundo, ela vira uma maneira das pessoas construírem a sociedade. Porque ele era um homem do tempo dele, ele nasce no fim do século retrasado, do século XIX, e eu estou vendo aqui nos dados dele, e ele nasce em 24 de março de 1897, o Wilhelm Reich. Se a pronúncia não está bem adequada, a Mariana me corrige. E ele morre. Não sei. Ele morre pronuncio depois. Cariocamente, William Reich, eu falo, mas eu acho que está tudo certo. Aí ele depois morre na Pensilvânia em novembro de 1957. Então ele foi muito impactado pelas ideias do Freud, e o Marx não viveu nesse tempo. O Marx é do século em que ele nasceu, é do século XIX. Sim. Então ele possivelmente não tinha. Ele ficou muito na ideia de infraestrutura e de superestrutura. E aí, talvez com um certo determinismo materialista que justificava que a superestrutura era decorrência das bases materiais da sociedade, né, Mariana? Sim. E não tinha uma relação com esse universo da psique humana. Sim. Ele estava dialogando com esse marxismo, que é um marxismo bolchevique, né? Um marxismo, imagina, na época da Revolução Russa, naquela época, né, qual era o marxismo? Ele falava muito também com o marxismo vulgar, que é um termo que a gente usa hoje ainda, né? Sim. Mas que ele falava assim, ele estava tentando combater uma concepção vulgar do marxismo, dizendo que não, peraí, vocês estão sendo muito deterministas de pensar que a ideologia só tem uma função para alimentar o imperialismo. Na verdade, essa ideologia só se torna possível e as pessoas só apoiam o fascismo porque tem uma base emocional reacionária. E aí ele está pensando como essa base emocional se constrói e como que a ideologia fascista se torna um alimento, né? Se torna um atrativo para essa base emocional. Sim. Se você quiser, eu posso falar um pouco da ideia, mas aí fica a teu critério. Sim, não, fica à vontade para fazer essa abordagem, porque esse tema tem muita atualidade e a Mariana está dedicada a isso e dedicada com bastante propriedade. É interessante falar de algo que aconteceu, que é datado, que se desenvolveu, né, no início do século passado e que está até hoje como uma ideia-força impactando. Tanto é que a nossa sociedade está sob o impacto de algo que, se não é exatamente igual, tem características que prevalecem, que são muito semelhantes, Mariana. Muito semelhantes, muito semelhantes. O que ele vai dizer é que o fascismo, o datado, seria o que se manifestou historicamente lá na década de 30, mas que existe uma emoção fascista, existe uma base emocional, porque se a gente for pensar em termos do patriarcado, em termos de uma sociedade repressora e autoritária, isso não mudou, né? Mudou Sim. Um pouquinho de roupa, ganhou, de repente, um pouquinho mais de uma estampa mais moderna, umas florezinhas aí, aqui e ali, mas, na verdade, se a gente for pensar o que ele vai dizer, em última instância, o Reich descobriu a teoria do orgasmo, e ele disse que a doença emocional humana, principalmente as neuroses, elas são uma decorrência da repressão sexual. Porque ele vai descobrir que a função do orgasmo não é só um prazer aliado à reprodução. Ele vai dizer que o orgasmo é o mecanismo de regulação biológica e bioemocional do ser humano. Assim como a natureza ela tem formas de regulação energética
que fazem com que essa natureza possa se autorregular, se curar sozinha e pulsar de contração para expansão. Isso faz parte da natureza. Nós, como seres biológicos, ele chama muito o animal humano. Eu acho legal, porque dá um tapinha no nosso narcisismo, né, de que a gente se separou da natureza e a gente é muito especial por isso. Ele fala, não, o animal humano, ele faz parte do cosmos, ele faz parte da natureza, e ele, como todo o restante da natureza, tem um mecanismo biológico de regulação energética que gera saúde e potência para esse ser. Só que o processo civilizador, ele foi construído, principalmente a partir do patriarcado, da divisão social em classes, em cima da repressão dos nossos impulsos básicos, do que torna a gente um animal e do que torna a gente comum com a natureza. Sim. E ele vai dizer que a função do orgasmo, então, para além de ser um prazer, para além de todo o fetiche que a gente pode colocar na sexualidade, para além de todo o simbolismo da sexualidade, tem uma função básica biológica que é garantir a nossa pulsação e a nossa autorregulação energética. Então, ele vai dizer assim, os impulsos secundários, que ele chama de impulsos secundários, que é os impulsos antissociais e os impulsos destrutivos humanos, eles não são primários, não existe um instinto de morte. Aí ele começa a discordar do Freud e, no final, ele é expulso da sociedade psicanalista até pelo envolvimento dele com os partidos comunistas, né? Mas ele começa a discordar, ele diz, o impulso destrutivo, ele não é básico, ele não é uma coisa que é imanente, inerente ao ser humano. Os impulsos destrutivos, eles são uma distorção do funcionamento natural. Eles vêm quando o ser humano é frustrado energeticamente na possibilidade dessa descarga orgástica, ou quando ele é frustrado em relação ao afeto, ele é frustrado em relação à necessidade de amar e ser amado. Isso começa a gerar uma camada de sadismo, uma camada de ódio, frustração, insatisfação, que também não pode ser manifesto socialmente, porque a gente tem uma moral que ele chama de moral compulsiva, que é uma moral que vem de fora para dentro, que é punitiva, crítica, julgadora, que a gente não pode. Então, a gente tem um verniz social, que é onde todo mundo é muito legal, que é o Instagram, que é o Facebook, né, que é a imagem que a gente passa de que está bem, que é generoso, que somos pessoas bem resolvidas. Embaixo desse verniz, que é uma casquinha fininha, a gente tem toda essa camada de impulso destrutivo, de raiva, inveja, medo e coisas que a gente tem dificuldade de acessar. E por baixo disso a gente teria o nosso núcleo biológico saudável, que seria regulado pela descarga orgástica. O que ele vai dizer é que no fascismo, o que está dominando o comportamento das pessoas é o impulso secundário, é a vontade de destruir. São movimentos sociais organizados de destrutividade. É quando essas emoções que são inconscientes, as pessoas que estão agindo dessa maneira destrutiva, elas não têm consciência de que é isso que está acontecendo com elas, né? Elas simplesmente estão agindo movidas por esses impulsos, mas tem uma justificativa outra, que é a ideologia fascista, por exemplo, que é uma ideologia moralista, a ideologia da proteção à família, a família tradicional, né? Não a família como um núcleo afetivo onde você possa encontrar apoio, que pode ser qualquer tipo de núcleo, não, uma família tradicional, patriarcal, né? Então, assim, ele vai falar que é isso, o fascismo é quando essa camada começa a dominar as pessoas de uma forma massiva e isso se transforma num movimento social amplo. E a sensação que a gente tem, e lendo o teu texto, é que não há espaço para racionalidade, que a gente acha que é algo que pode presidir as nossas vidas nas relações sociais, políticas, etc. Então, o Reich vai falar de dois tipos de racionalidade. A gente tem uma racionalidade saudável, que é, por exemplo, quando você está em contato com seus impulsos amorosos, com seus impulsos que levam você em direção ao prazer, e aí eu falo um você genérico, né? Não só você, Regis, como nós todos. Quando a gente está agindo, movido por esses impulsos, ele vai dizer, ele descobriu isso tratando os pacientes e ajudando esses pacientes a recuperar a sua capacidade de pulsação bioenergética, né? Ele trabalhava as couraças musculares, ele soltava a musculatura e as emoções que estavam contidas na musculatura das pessoas, ele foi entendendo mais ou menos qual era a lógica dessas defesas, né? Que a gente, por ser neurótico, por reprimir a nossa energia e não poder descarregar essa energia, principalmente orgasticamente, mas também em movimento. Se você pensar, as crianças são reprimidas de correr, elas são reprimidas de gritar, elas são reprimidas de expressar as emoções delas, de falar o que elas pensam. Então, isso tudo ele vai chamar de repressão sexual.
né? Não é só a repressão em especial, a masturbação infantil, por exemplo, que é uma repressão sexual, é toda a repressão do movimento biológico espontâneo. Quando a gente está agindo em contato com isso, a gente age racionalmente de uma forma saudável. É quando a gente consegue ser naturalmente moral, ele vai dizer, né? A gente vai defender o nosso prazer e a nossa felicidade, mas a gente também vai proteger o outro, a gente vai viver em comunhão. Ele descobria que ele tratava as pessoas, e as pessoas, ele falava assim, quando a pessoa atingia a genitalidade, a possibilidade da descarga orgástica, os adultos que ele tratava, as pessoas mudavam completamente. Elas conseguiam se rebelar contra a moralidade que não fazia o menor sentido, tipo uma moralidade de um casamento compulsivo, que naquela época era proibido o divórcio, né? Então ele era um forte crítico do casamento compulsivo. Por que as pessoas têm que ficar juntas para o resto da vida, independente delas não se amarem, né? Independente delas não estarem felizes. Então ele vai dizer, o que começa a orientar as pessoas é a vontade de ser feliz e de fazer o outro feliz. Porque a liberdade vem na relação com o outro, né? Também não é essa liberdade que as pessoas proclamam, eu quero liberdade para ser racista, liberdade para falar o que eu quiser, independente disso machucar ninguém. Ele vai dizer que isso não existe dentro dessa racionalidade saudável. Mas existe uma racionalidade neurótica, que são as racionalizações. São justificativas racionais que você dá para um comportamento que, na verdade, está sendo movido por uma emoção que você não conhece. E, nesse sentido, é uma emoção irracional. Porque você cria uma cisão no seu comportamento. Você tem uma causa real, emocional, desconhecida e inconsciente, e uma racionalização, que é um discurso racional muito bem montado e bonitinho para justificar isso. Então, por exemplo, muitas ações fascistas no Brasil hoje em dia têm a justificativa de serem anticorrupção. Sim. Mas se a gente olhar a fundo, isso é uma racionalização, porque se você vira a prática real dessas pessoas, isso não é anticorrupção, nada. Isso é só uma racionalização. Mas eu fico pensando que tinha que haver terapeutas como a Mariana Barbieri em profusão, em grande número, para dar um jeito nesse fascismo que está aí. Embora se fale que tem, as pesquisas dão conta de que o presidente da República hoje em dia tem 30% de apoiadores e é um bloco ali monolítico que se mantém assim resistente, mas dependendo de alterações do quadro econômico e político, isso pode aumentar, porque o prefeito foi eleito com mais de 50 milhões de votos de brasileiros. E então tem um espaço grande para esse tipo de racionalização adoecida retornar, Mariana. Então é uma coisa assim preocupante, porque isso não é uma coisa assim que está num gueto, não está num isolamento desses 30%. Não. E eu acho que assim, é uma política feita muito sem escrúpulos, né? Porque é uma política movida por impulsos secundários, eles não têm vergonha de fazer, por exemplo, o gabinete do ódio espalhando fake news pelo país inteiro, né? Eles não têm muitos pudores em usar recursos que não fazem parte de um rito democrático saudável para poder ganhar politicamente, né? Eu acho que a nossa eleição, pelo que eu estudei, pelo que eu vi, a última eleição presidencial, ela foi ganha com uma trapaça política, né? Foi um escracho, assim, do que seria um jogo democrático. Nem a direita brasileira, tipo o PSDB, né? Os tucanos, nem eles jogaram tão baixo quanto o fascismo brasileiro. Mas foram cúmplices, né? Esse pessoal aí, no segundo turno, em 2018, quando se estabeleceu a disputa, né, mais plebiscitária entre Haddad e Bolsonaro, o próprio Fernando Henrique, que é a maior liderança do PSDB, disse que ia anular o voto, né? E o Ciro Gomes foi de malas e bagagens para Paris, então teve pessoas que não quiseram saber de neutralizar esse fascismo que está aí. Agora, tu achas que essa justificativa, essa racionalidade que justifica os pressupostos do fascismo, essas pessoas que são os apoiadores intransigentes e exagerados, agressivos até, eles têm consciência ideológica disso? Eles têm um instrumental que dá a base racional consciente de que eles estão fazendo
é ser fascismo e que eles dominam essas noções de uma racionalidade que só é uma justificativa para a ação deles, ou é algo que eles fazem como quem é conduzido, como gado, para usar a metáfora que está sempre associada a essa parte da sociedade? Olha, eu acho que tem casos e casos. Eu acho que tem pessoas. Eu acho que, assim, qualquer comportamento emocional doentio, tanto a psicopatia, que eu acho que é um traço de personalidade que domina, assim, uma grande quantidade de políticos que estão no governo, porque são pessoas que são articuladores frios e manipuladores explícitos, né, tipo, convictos. Isso é uma parte, que também é uma doença emocional, então, se a gente for pensar em última instância, as pessoas precisam de tratamento, talvez, mais do que de uma punição, né? Eu acho que existe uma doença emocional muito grande que está governando o país, infelizmente. Sim. Eu acho que o Brasil, essa ideia de que o brasileiro é um povo amigo, um povo caloroso, o homem cordial, né? Isso está caindo por terra, né? Isso é uma coisa que a gente, assim, me espanta como brasileira ver essa caixa de Pandora que estava, né, na nossa população e que se abriu e está mostrando os horrores do submundo emocional do Brasil, né, dos brasileiros. Então, assim, eu acho que tem uma manipulação que é um pouco mais aberta das lideranças, talvez, mas eu acho que, assim, o Reich dizia, por exemplo, que o fascismo ele era um amálgama de sentimentos de revolta, de sentimentos revolucionários e sentimentos reacionários. Eu acredito que esse gado, digamos assim, são pessoas que têm sentimentos de revolta, elas veem que a realidade brasileira está difícil, elas veem a corrupção, elas têm uma revolta justa também, e isso é a carga energética dessas ações destrutivas. Só que isso está tão misturado com o reacionarismo, que é baseado na repressão sexual, na impossibilidade de... Porque se você reparar, grande parte do discurso fascista no Brasil e também na Alemanha, de Hitler, que o Reich analisava, tem uma perseguição sexual. Eles são montados em cima de o kit gay, por exemplo, né? Essa ideia de mamadeira de piroca, desculpa a expressão, mas, bom, é a expressão que ganhou, né? Tipo, destaque. Isso é um terrorismo sexual que foi feito, né? Apelando para esse medo sexual que as pessoas têm, que vem da repressão. Porque a repressão joga as pessoas numa bipolaridade da sexualidade, que é ou a moral casta religiosa, né? Ou essa moral de tem que casar, que medo do kit gay, esse moralismo, ou, em contraposição a isso, a depravação total. As pessoas são tão desconhecedoras de uma sexualidade saudável que para elas se apresentam apenas essas duas possibilidades. O que o Reich vai dizer é que a forma de combater o fascismo não é entrando num debate político, tipo, não dá para convencer um bolsonarista racionalmente, com dados, né? Vamos mostrar aqui os dados do que realmente está acontecendo, as pesquisas, porque, inclusive, eles já neutralizaram a ciência, né? Eles já criaram um discurso para neutralizar a cientificidade. Então, ele fala que a única forma de você combater o fascismo é entender as bases emocionais e racionais e propor formas de profilaxia sexual, de propor maneiras de prevenção de neuroses a partir de um conhecimento do que seria sexualidade natural, que ela não é nem a depravação, que a depravação já é um impulso secundário da sexualidade, é uma sexualidade distorcida, mas também não é esse moralismo que é antissexual, praticamente, né? E que espalha esse terrorismo sexual que as pessoas acreditam, você vê, as pessoas acham de fato que existia uma mamadeira que seria dada para as crianças, ou uma gaysificação do mundo, né? É uma forma muito distorcida de entender, por exemplo, o movimento de orgulho LGBTQ, tipo... Sim, é complicadíssimo, realmente. É complicado. Olha, eu ouvindo assim a Mariana, eu fico pensando, a partir de agora ainda pode ser feito, o que não foi feito antes. Mas se tu falas que a sociedade estava disponível para uma proposta tão atrasada e com tantos limites e com insuficiências do ponto de vista de uma sexualidade saudável e de um equilíbrio emocional, eu penso que, pelo menos, bom, daqui para frente, dá para Mariana e terapeutas como ela e outros tantos
resolver esse problema. Mas o problema é que já tem um passivo aí, esse problema está dado, está espalhado pela sociedade. E como sair disso agora? Quer dizer, eu não sei se o Reich era um cientista social, um psicanalista, ele não dava receita assim para isso aqui vai resolver o teu problema. Toma a tua cloroquina aqui, fulano, para resolver o teu problema. Mas certamente que tem maneiras, e numa dimensão social, de tentar superar isso. Mas eu vou deixar a Mariana responder essa questão depois do intervalo. Agora nós vamos fazer o intervalo aqui na Rádio Com. Nós estamos no dia da afirmação da relação da Rádio Com o Brasil de Fato RS. E nós estamos nos dois canais, no canal da Rádio Com no Facebook, na página da Rádio Com no Facebook, e também na página do Brasil de Fato RS. Então agora, Mariana, eu vou ler aqui as mensagens que já chegaram de ouvintes ou de internautas que estão aí nos acompanhando nessa transmissão ao vivo aqui na Rádio Com. Enquanto nós ficamos aqui interagindo com aquilo que já disseram os observadores, os espectadores, o Juliano Lima, que está na técnica da Rádio Com, no FM, nos leva ao intervalo a partir de agora. E bom dia, diz o Luiz Veronês. Bom dia, Veronês. Leandro Sebagi. Buenos dias, camaradas de luta. O programa não está passando no YouTube. Não está passando no YouTube, Leandro. No dia em que a Rádio Com e o Brasil de Fato estão aqui juntos, os canais são ocupados pelas duas páginas do Facebook. Então, a página da Rádio Com e a página do Brasil de Fato RS é que estão ocupando os dois canais. E como não tem um terceiro canal disponível, ele está, portanto, e também tem comentários na página do Brasil de Fato RS que estão chegando para mim aqui. Eu já vi isso. Então, mas o canal do YouTube, na quarta-feira, entre 9 e 10, não está acionado. Se um dia tivermos um terceiro canal, bom, aí é outra história. A Aline Kerber diz: Mariana, minha colega colunista do Brasil de Fato RS, está fazendo ótimos textos. Seguimos enfrentando o racismo cotidianamente, mas está dureza. Vídeo que aconteceu com a cineasta Mariane Ferreira no último domingo. O que Reich diria desse episódio? A Rádio Com Pelotas informa o que eu já tinha informado para o Leandro aqui, essa questão dos canais. Só conseguimos reproduzir por duas redes ao mesmo tempo, é o que está dizendo a Rádio Com Pelotas. Chega aqui o jornalista Fábio Cosso e diz: bom dia, Regis e Mariana, baita live. O Heriberto Machado aplaude aqui, os aplausos são para Mariana. Leandro Sebagi, ele diz: obrigado pela entrevista e pela resposta. As religiões reforçam esse processo repressivo? Pergunta o Leandro Sebagi. E eu tive, em determinado momento, eu não quis interromper a Mariana pela profundidade, pela propriedade com que ela estava expondo essa questão, mas eu me lembrei de falar das igrejas que estão junto com o bolsonarismo. A Igreja Universal, lá, aquele bispo vigarista, o Edir Macedo. Eu não sou contra que as pessoas tenham uma orientação religiosa, embora eu não tenha. Mas o problema é o uso que se faz da transcendência, da religiosidade das pessoas. O Adai Cardoso diz, o Adai Cardoso, que é professor de português, assim, Reich foi genial. Agora a Mariana vai gostar de ouvir isso. Infelizmente, suas ideias foram duramente combatidas ao ponto de morrer na prisão. E o Adai Cardoso ainda diz mais aqui: difícil romper paradigmas numa sociedade com preceitos de valor tão arraigados e atávicos. Louveron, mais sexo e menos hipocrisia, urgente. Nós já estamos de volta na Rádio Com, no FM, no 104.5, aqui em Pelotas e região, e também na internet, através do site da Rádio Com, que é radiocom.org.br. E já tem algumas reflexões de ouvintes aqui interagindo
com a tua exposição, Mariana. O que tu achaste? Achei legal, muito obrigada, pessoal, pela interação, obrigada aí pelas palmas, pelo reconhecimento, fico feliz de poder estar aqui, né? Uma das grandes gratificações do meu trabalho é poder levar esse conhecimento, porque eu entendo que isso faz parte do que seria uma profilaxia de neuroses, né? Do que seria um trabalho de prevenção, um trabalho de esclarecimento, é importante, né, que a gente possa levar a informação às pessoas que estão interessadas, né? Porque eu penso assim, Mariana, o teu pensamento, ele se coloca assim num andar superior, ele está dialogando com uma parcela intelectual da sociedade, né? E nós sabemos que o Brasil tem estratos sociais muito diferentes, tem classes sociais. Então, e tem pessoas extremamente vulneráveis socialmente que nunca tiveram contato com a obra do Reich, do Freud, etc. e tal. Então, como fazer o diálogo com essa base da sociedade, né? Essa pergunta que você está fazendo é muito boa. Eu entendo assim que pode existir uma alternativa mais militante, uma alternativa mais ou do terceiro setor e movimentos sociais para isso, né? Eu acredito que seria possível, mas aí teria que ter um grande esforço, né? Que ainda não é o esforço que eu posso fazer nesse momento, que é um esforço de formar grupos, porque quando, assim, o que eu me inspiro nas experiências do Reich, né? Para pensar a prevenção de neuroses, porque eu acho que o que ele entendeu quando ele começou a atender as pessoas em clínicas, em policlínicas psicanalíticas para pessoas de baixa renda, é que o trabalho terapêutico em si, ele não é um trabalho que pode ser estendido socialmente, porque não tem terapeutas suficientes e porque é um trabalho que demora muito e que assim, demanda que a pessoa queira fazer, né? Não tem como a gente tratar uma pessoa desse ponto de vista se a pessoa não está interessada em fazer esse trabalho. Ela precisa estar disponível e aberta. Porque mesmo com quem já está aberto, tem muita resistência, né? O trabalho terapêutico reichiano é um trabalho em cima da resistência. A pessoa quer se curar, ela quer melhorar, mas ao mesmo tempo ela não quer. Ela tem uma série de resistências, então é um trabalho todo de mostrar para a pessoa, você está vendo o que está acontecendo com você agora, como você está respirando, como você parou de respirar diante dessa informação, é um trabalho de formiguinha, né? Então, assim, o trabalho de profilaxia, um trabalho de prevenção, eu acredito que seria baseado na formação de equipes de trabalho, seriam formadas dentro dos princípios reichianos, entendendo que dentro dos grupos se forma competição, dentro dos grupos tem disputa de poder, que as pessoas têm que estar abertas para olhar para si mesmas nesse contexto, né? Como que eu vou funcionar dentro desse grupo para evitar a destrutividade do grupo, dentro do grupo. Então, você forma essas equipes e você começa a trabalhar com as pessoas. O trabalho de profilaxia é um trabalho talvez mais voltado até para as crianças, né? Como cuidar dessas crianças de forma que a gente não comece a reprimir os movimentos das crianças, que elas possam ter um SOS emocional. Se a criança está com raiva, ela precisa descarregar essa raiva. Ela não pode guardar essa raiva. Você não pode falar para a criança que a raiva é feia, né? O que você tem que fazer é dar um bonequinho de João Bobo para a criança socar, vai mostrando para ela, perguntando o que ela está sentindo. As crianças são super conectadas com si mesmas, elas são muito rápidas. Vai muito mais rápido o tratamento de criança do que de adulto. A criança voa, ela não tem tanta resistência assim, ela não tem ainda uma estrutura formada. Então, a criança percebe que ela está com raiva, ela joga essa raiva fora e depois ela está amando, sabe? O adulto fica com raiva, fica ressentido e guarda e segura, e é muito mais difícil de ir. Mas eu entendo que isso é um trabalho que pode ser feito a partir de ONGs ou a partir de movimentos sociais, de prevenção, de como cuidar dessas crianças. Eu conheço algumas iniciativas que são feitas, tem uma escola aqui em Teresópolis chamada Colo da Montanha, que é super... Teresópolis é uma cidade aqui do estado do Rio, de Serra, e esse Colo da Montanha, dá até para entrar no site deles, eles fazem um trabalho muito profilático com as crianças. É um modelo de educação que é baseado no interesse das crianças, porque a escola é uma instituição muito repressiva, né? O que eu falaria em segundo ponto é que teriam que ter políticas públicas destinadas à profilaxia das neuroses, mas aí o tipo de transformação que a gente teria que fazer é muito estrutural, porque a própria concepção da escola é muito disciplinadora, né? É muito, fica aí 4 horas, 5 horas do seu dia, você criança, cheio de energia, querendo descobrir o mundo, fica aí sentado que eu vou
eu fui professora de escola pública, eu dei aula na Cidade de Deus, que é a comunidade aqui do Rio que deu até origem àquele filme Cidade de Deus. E eu vi isso muito de perto, né? Como que eu tinha que ensinar história para essas crianças, eu me via falando de Napoleão Bonaparte para crianças que não faz o menor sentido para essas crianças falar de Napoleão Bonaparte. Elas têm questões muito mais urgentes ali, imediatas para resolver. São crianças que estão muito perdidas, porque elas são reprimidas dentro da família, elas são reprimidas pela escola. Eu cheguei a ouvir colegas falando para as crianças não agirem como faveladas. Então, assim, isso dentro de uma escola pública. Então, assim, é uma transformação muito estrutural, e eu fico em dúvida também, né? Apesar da gente ter a experiência do Reich. O que o Reich fazia? Ele pegava uma van, ele com um pediatra, ginecologista, com alguns médicos, e ia para os subúrbios, ia para as zonas rurais de Viena, na época que ele estava na Áustria, e chamava as pessoas para conversar. E ele ia fazendo esse trabalho de informação, as pessoas traziam as questões familiares, as questões sexuais, as dificuldades com contraceptivo, com prevenção de gravidez, e ele ia trabalhando com as pessoas, né? A ginecologista conversando com as mulheres, a pediatra com as crianças, ele com os homens e com os adolescentes, e à noite ele dava umas palestras em que ele fazia uma ligação entre essas dificuldades pessoais que as pessoas passavam e as estruturas sociais mais amplas. Mas isso ainda é um trabalho também de formiga, e ele foi extremamente perseguido, como o ouvinte que comentou recentemente que ele morreu na prisão. Ele morreu na prisão porque ele foi impedido de fazer a pesquisa científica dele judicialmente, e ele falou assim, eu não vou ficar aqui num tribunal, que é um tribunal que não tem competência para discutir questões científicas, então, assim, eu quero que isso seja debatido por outros cientistas. Se o que eu estou fazendo está errado ou não, tem que ter cientistas que vão ler o meu trabalho e debater o meu trabalho nos termos da ciência. Não pode vir uma... Ele era topetudo, Reich, ele era combativo. Ele não são vocês que vão julgar da justiça se o meu trabalho cientificamente tem base para existir ou não. Vamos debater, mas vamos debater isso no campo da ciência. E aí ele foi preso, porque ele não parou de fazer a pesquisa, e ele morreu de um ataque cardíaco na prisão, de desgosto, né, eu acho. Mas tem um complicador na nossa sociedade, e a gente se restringe a falar do Brasil. Mas aí, Mariana, a gente percebe, se a gente identifica que as pessoas da periferia, como tu vês aí no Rio, que é uma capital do mundo e tem as favelas e tal, outro dia nós até fizemos uma entrevista aqui, entrevistamos um conterrâneo teu aí do Observatório de Favelas, uma organização que tem aí no Rio, que Sim. procura examinar a situação das favelas. Aqui em Pelotas tem periferia, no Brasil inteiro tem regiões muito, muito vulneráveis e que tem Sim. esses problemas aí do encontro de setores médios, como essa tua ex-colega, que chega e diz que uma criança não pode ter um comportamento determinado que seria típico de favela. Mas essa pessoa que diz isso, ela não é da favela, ela é de um setor médio da sociedade e também tem um comportamento que não é saudável. Como é que ela se relaciona com uma criança desse jeito? Então, o problema está nos setores vulneráveis, está nos setores que não são tão vulneráveis, nos setores médios, e também está nos setores da burguesia, da casta dirigente desse país. Então, Sim. a gente pode dizer que, do ponto de vista reichiano, psicanalítico, terapêutico, nós vivemos numa sociedade doente? Com certeza, sim, muito doente. Existe uma doença emocional generalizada, né? Eu entendo que uma pessoa que tem uma conexão afetiva com a outra nunca falaria uma frase como essa. Não precisa ter uma formação política, eu acho que é antes. É uma questão de conexão empática humana com o outro, tipo, não querer machucar, querer o bem do outro. O que o Reich falava em termos do impulso primário é que, por exemplo, pais, professores, pessoas que têm uma abertura emocional, isso já é o primeiro, mais contato com o seu cerne biológico, isso já é o primeiro e mais fundamental passo para que essa pessoa possa ajudar outras pessoas. Porque, por exemplo, se você vê, os professores todos passam pela licenciatura, né? Eu fui licenciada, né, na faculdade, então eu sei o que é. A gente lê Paulo Freire, a gente lê os grandes educadores, a gente lê
todo esse pensamento. Então, não é falta de técnica, não é falta de conhecimento, eu acho que é uma questão emocional mesmo. Porque o problema do conhecimento, por mais avançado que ele seja, é que ele é aplicado por pessoas. E essas pessoas, se elas não estão conectadas, se elas não estão trabalhadas pessoalmente para exercer essas funções de cuidado, elas não vão ser boas cuidadoras, porque o problema emocional delas vai sempre se colocar na frente. Né? No Colo da Montanha, essa escola que eu te falei, é muito interessante porque eles falavam isso, né? Quando você está brigando com uma criança e impedindo a criança de fazer alguma coisa, você tem que se perguntar por que você está fazendo isso? Pelo bem de quem? Em nome de que você está fazendo isso? Porque se você reparar, se a gente, no contato com criança, tem uma coisa que a gente quer ordem, a gente quer a coisa tudo certinho, a gente quer mandar a criança parar de falar. Né? Tipo, isso é uma necessidade muito mais minha do que da criança, né? Então, assim, é em nome de quem que está sendo feita essa intervenção, né? É que, Mariana, quanto mais tu falas, mais mensagens chegam. Então, a responsabilidade por esse volume de mensagens é da tua reflexão profunda aí. O Heriberto Machado voltou aqui e disse que as palmas eram para Mariana, mas que eram para mim também, porque ele foi meu colega e amigo do Colégio Gonzaga. E também o Adai Cardoso, que tinha falado antes aqui, que eu te disse que é professor de português, aquele que tinha falado antes da situação que tu referiste, ele diz, as pessoas, sobretudo educadores, aqueles que têm acesso às comunidades populares, deviam estudar Reich, Krishnamurti e Gurdjieff. É um trabalho de formiguinha, duro, pesado, mas necessário. A Lilian Lima Correia diz, muito interessante, parabéns. Se possível, repetir o nome do projeto que ela comentou há pouco. Obrigada. Eu vou querer que a Mariana lembre aí o projeto que ela comentou para repetir. A DJ Elo... Oi, Mariana. Posso falar rapidinho? Pode. O nome do projeto? É Colo da Montanha, é uma escola em Teresópolis. É um centro de educação. Colo da Montanha. Tem uma página no Facebook. Isso. Colo da Montanha. A Mariana está dizendo que tem página no Facebook. Colo da Montanha, em Teresópolis, na região serrana do Rio. A DJ Elo está nos prestigiando aqui. A DJ Elo dizendo bom dia Elo. A Kátia Marco, chegando aqui, também, editora do Brasil de Fato. Um abraço, Kátia. Muito bom, Mariana. Precisamos ter uma escola das emoções para trabalhar as couraças musculares. O nosso sistema é antivida. Precisamos criar robôs para servir ao capital e não seres humanos livres e conhecedores da sua energia vital, diz a Kátia Marco. O Alexandre Luna diz, excelente e proveitosa entrevista. É de fontes alternativas de informação, como a Rádio Com e o Brasil de Fato, que a internet precisa, e não de dementes e esquizofrênicos que produzem e compartilham fake news. Gostaria de saber da Mariana o que ela pensa do preconceito em relação aos menos favorecidos que precisam de cotas para ter acesso a um curso superior. O professor Luiz Veronese também chega aqui e diz, um Hitler com sua fórmula segundo a qual as massas são influenciáveis como crianças e só repetem o que lhes foi metido na cabeça. Tem razão apenas na medida em que o Partido Revolucionário não realiza sua tarefa mais importante, que é a de elaborar a consciência de classe a partir das suas formas elementares, clarificá-la e fazer progredir. William Reich. Comente o papel do PT, que esteve 13 anos no poder e não se dispôs a cumprir essa tarefa. Aqui sobrou uma crítica para o PT. Lilian Lima Correia, ela agradeceu a informação que a Mariana tinha dito a respeito do nome do projeto. Está aí, várias mensagens, Mariana. Eu não sei nem por onde começar a comentar, porque tem muita coisa. Né? Eu acho que eu gostaria de comentar um pouco a questão do preconceito, porque isso é interessante. Assim, quando o Reich vai falar, por exemplo, ele está falando especificamente da teoria da raça, né? Da teoria racial, do envenenamento do sangue que poderia acontecer a partir
mistura de raças, isso lá, né, no nazismo, que é uma base muito forte. O que ele vai dizer é que, no contexto do moralismo, tem um processo que a gente chama, que é psicanalítico, que se chama projeção. Projeção é quando você não é capaz de enxergar alguma coisa em você mesmo e você projeta no outro. E você, por exemplo, você tá com muita raiva do outro e fala assim, por que você tá me olhando com essa cara? Você tá com raiva de mim? Mas quem tá com raiva é você. Mas você tá projetando isso no outro porque você não é capaz de ver em você. Então, o Reich vai dizer que o mecanismo do preconceito ele é um mecanismo projetivo. O mecanismo de perseguição é um mecanismo projetivo. Se a gente reparar, o fascismo brasileiro ele está perseguindo a corrupção. E ele está perseguindo uma impureza e ele está perseguindo uma imoralidade que, se você olhar o comportamento dessas pessoas, você vai ver que essa imoralidade está nesse comportamento. Então, isso é um mecanismo projetivo. Está projetando fora uma coisa que é impossível você ver e resolver dentro de você. Né? Isso, assim, em linhas gerais. Então, o problema do preconceito que o Reich vai dizer é o seguinte: na mentalidade patriarcal, existe uma distorção da sexualidade. Então, a sexualidade ela passa a ser vista como uma coisa suja e impura que precisa ser expurgada de todas as formas possíveis. Dentro do imaginário das pessoas que são preconceituosas, é como se elas fizessem... E aí eu estou generalizando, é claro que a gente teria que olhar caso a caso, eu estou falando de um ponto de vista teórico, né? Mas, assim, é como se essas pessoas, elas separassem dentro delas o que é puro do que é impuro. E o que é impuro é sempre sexual. E é uma coisa que as pessoas precisam evitar, porque o Reich também descobriu que as pessoas têm angústia de orgasmo. As pessoas têm a impossibilidade de experimentar o prazer, porque esse prazer ele já foi tão amalgamado com sentimentos de culpa e com sentimentos de sujeira, que sentir prazer vem automaticamente com uma punição da sujeira. Então a pessoa fica ansiosa diante do prazer, ela precisa se defender e se livrar disso. Tanto é que manifestações sexuais geram um desgosto nas pessoas, as pessoas ficam nervosas, elas não conseguem muito lidar com esse... Deu uma suspendida na transmissão da Mariana, eu acho que congelou um pouco, ou teve uma interrupção de luz lá onde ela mora, ou então alguma outra coisa. O fato é que nós estamos na Rádio Com 104.5 no FM e também estamos na página da Rádio Com no Facebook e também estamos na página do Brasil de Fato RS, o jornal, a mídia digital e impressa, que estabeleceu uma parceria com a Rádio Com este ano, e todas as quartas-feiras nós entrevistamos alguém da editoria do Brasil de Fato RS, ou então entrevistamos alguém da redação deste jornal tão necessário. Enquanto nós não conseguimos restabelecer, até temos mais 9 minutos no espaço de entrevista, e nós estamos aqui, felizmente a Mariana está voltando. Eu não acredito... eu tive um problema de conexão. Eu tenho certeza que não foi nenhum hacker fascista e que adversária do pensamento do Reich, né, Mariana? Não. Mas tu falavas... eu estava falando do... Diga. Enquanto isso, já surgiram mais mensagens aqui, só para te dizer que essas pulsões estão, né, sendo ativadas. Né? Então, o Ricardo Almeida, até que ponto as emoções estão relacionadas com a consciência prática, histórica e sensível? Né? O Dalton Sodré chega aqui e diz: bom dia, amigos, bom dia, Dalton. Estou sempre na escuta no velho amigo radinho de pilha. Um grande abraço. O Dalton não é desse negócio de internet, ele está aí no radinho de pilha. O Alexandre Matos, parabéns, Regis e Mariana, desde Belo Horizonte, Minas Gerais. Um abraço, Alexandre, grande abraço. Kátia Marco, é urgente falarmos sobre essas pautas. O fascismo manipula o que é mais caro ao ser humano, suas emoções. Olha, a entrevista com a Mariana despertou aqui as pessoas de uma maneira muito legal. Mariana, vontade. Que bom, fico feliz. Então, só para terminar o que eu estava falando do mecanismo projetivo, é que a pessoa vai perseguir o outro porque vai identificar esse outro com o que seria uma sexualidade suja. Então, na verdade, você vê que todo fascismo ele tem uma compulsão por expurgar. Não sei se
se dá para perceber, a gente também aqui está querendo expurgar o Brasil dos comunistas, que é uma entidade completamente abstrata que não existe, né, na verdade, mas assim, criou-se esse fantasma do comunismo, por exemplo, tem esse expurgo em relação ao que seria um movimento gaysista, né? Enfim, o fascismo ele tem uma vontade de limpar alguma coisa. O que as pessoas não percebem é que elas estão tentando limpar a si mesmas, mas elas não conseguem fazer contato com essa reflexão, com essa sensação interna de sujeira que tem a ver com a dificuldade da pessoa viver a sua animalidade, a sua biologia, né? Que é manifesta, sim, pela sexualidade, mas também pelas emoções. Enquanto as pessoas não puderem sentir isso dentro delas e se conectar e sentir as suas dores também, as suas tristezas, os seus medos, as suas raivas, elas não vão poder fazer contato com o outro de uma forma mais lúcida, porque cria esse monte de mecanismo psíquico e mecanismo emocional de distorção da realidade, e fica difícil dialogar dessa forma, né? Eu realmente acho que a gente está numa encruzilhada, assim, emocional, psíquica, histórica, do que a gente vai fazer com esse planeta, né? Sim. E aqui eu achei pertinente também, porque a Rádio Com é uma rádio que tem uma linha editorial de esquerda, assim como o Brasil de Fato também, daí a parceria, mas isso não impede que a gente tenha um olhar crítico para dentro de nós mesmos, nós da esquerda, claro, e as nossas formações de esquerda, até porque senão daqui a pouco nós vamos estar tendo um comportamento que se assemelha a esse comportamento do fascismo, que não quer olhar para dentro de si. E o professor Luiz Veronese, ele coloca uma questão que eu acho muito pertinente, pelo menos para se fazer uma reflexão sobre, né? O texto que ele trouxe, do Reich, diz: um Hitler com sua fórmula, segundo a qual as massas são influenciáveis como crianças e só repetem o que lhes foi metido na cabeça. Tem razão apenas na medida em que o Partido Revolucionário não realiza a sua tarefa mais importante, que é a de elaborar a consciência de classe a partir das suas formas elementares, clarificá-las e fazer progredir. Ele tirou isso é um excerto de um texto do próprio Reich. Aí ele diz: comente o papel do PT, que esteve 13 anos no poder e, segundo o professor Luiz Veronese, ele não se dispôs a cumprir essa tarefa no tempo em que esteve no poder de Estado. O que tu achas disso, Mariana? Olha, eu acho que talvez, eu sinceramente não tenho tantos dados a respeito do governo PT para fazer uma afirmação dessa. Eu entendo também que o partido ele não é uma coisa monolítica, né? Ele tem as suas contradições internas, correntes e tendências internas. Então, falar do PT de uma forma ampla, eu acho que fica um pouco complicado por conta desses matizes, né? Tem PTs e PTs dentro do PT, né? Porque as pessoas são múltiplas. Então, eu entendo que pode ser sim, mas aí eu estou falando assim, a partir do meu ponto de vista, do que eu sei, entendendo os limites do que eu sei, né? Mas pode ser sim que tenha sido uma falta de trabalho de base, que talvez o PT pudesse ter se aproximado mais, pudesse ter enfrentado, por exemplo, o monopólio da mídia, que foi uma coisa que eu acho que eles ficaram com medo, porque é comprar uma briga muito grande. Eu acho muito engraçado que hoje em dia a Globo está sofrendo do mal que eles próprios criaram, né? E o mercado financeiro também. Fala. O PT podia também ter feito estabelecido um controle do sistema financeiro e uma relação com ele que não fosse subordinada, a ponto de o mercado financeiro se apropriar de quase metade do orçamento do nosso país. Sim, poderia. A questão, eu acho, é que, assim, em defesa do PT, e eu não sou petista, tá? Eu só acho que, assim, o Brasil é um país muito conservador, é um país em que as pessoas são extremamente reacionárias e tem uma elite muito egoísta e conservadora que tem muita dificuldade de ter um pensamento cidadão e pensa muito mais em si mesma, né? Talvez na Europa seja mais fácil porque as pessoas têm um pensamento mais iluminista, mas aí eu também estou falando, né, a partir do que eu vejo, assim. Eu acho que é muito difícil mexer nisso aqui no Brasil. Eu acho que
governo do PT ele optou por uma espécie de conciliação em que o mercado financeiro ganharia coisas e aí permitiria que fossem feitas algumas reformas sociais, né? Em nome desses ganhos. Eu não sei como seria, se seria possível no Brasil e a custa de quê a gente mexeria nisso, né? Eu acredito que as pessoas teriam que estar dispostas a se radicalizar muito socialmente para que isso fosse ganho, que o PT sozinho não faria o que fez, porque, inclusive, isso resultou no golpe a Dilma, né? Sim. Você vê que a própria estratégia do PT resultou nesse golpe, mas se o PT tivesse ido para o enfrentamento, ele possivelmente também teria sofrido um golpe. Eu imagino, né? Não dá para falar de uma coisa que não aconteceu, mas eu acho que a gente está numa situação muito difícil no Brasil. É um país... Eu diria que a gente está tentando interpretar uma realidade complexa e que é muito nuançada. A Kátia Marco voltou aqui e diz assim, para entender os mecanismos do fascismo, vejam o filme 900, do Bernardo Bertolucci. E o Darcy Cardoso volta aqui e a Kátia ainda diz mais, temos neuróticos, autoritários e perversos em toda a sociedade, independente de partido. Total, concordo. O próprio Luiz Veronês voltou aqui e disse, aí são questões que, infelizmente, não vai ter tempo para responder, como o fascismo, no momento atual, impacta a condição da mulher. Uma ótima questão também para uma mulher assim, com a propriedade de análise que tem a Mariana, se manifestar. Mas talvez essas questões, Mariana Barbieri, que é uma terapeuta, também já percebi pelo que ela disse que ela é formada em História, se a Mariana pode responder às pessoas na página da Rádio Com no Facebook ou na página do Brasil de Fato RS, porque essas questões que estão sendo formuladas aqui, elas estão sendo feitas por pessoas que estão nos acompanhando ou na página do Brasil de Fato ou na página da Rádio Com. Então, lá tem a possibilidade de continuar esse diálogo. Eu não estou pautando a Mariana, eu estou só sugerindo. Era uma maneira desse diálogo, que eu acho produtivo, ter uma consequência. E aqui, posso sim. A Aline Kerber volta e diz, concordo, Kátia, em todos os partidos aparece. O Alexandre Matos diz, temos de lembrar que as medidas tomadas pelo PT teriam de ser aprovadas pelo Congresso, diz o Alexandre. Quer dizer, já se produziu um outro debate. Esse eu acho que é mais iluminista do que o debate contra o fascismo que nós de esquerda estamos nos propondo fazer. Mas agora eu só tenho tempo para agradecer a Mariana Barbieri, que pelo o resultado da presença dela aqui, ela vai ter que voltar outras vezes. Então, essa parceria... que legal! Essa parceria da Rádio Com com o Brasil, de Fato, RS é forte, vai ser mantida e nós seguiremos juntos. Mariana, grande prazer te entrevistar e de ouvir as tuas reflexões. Obrigada, Regis. Muito bom. Muito prazer também estar com você, adorei, muito legal. Tá legal. Obrigada, gente, muito bom estar aqui. Então, ouvimos a Mariana Barbieri, que é colunista do Brasil de Fato RS, jornal que você pode encontrar na internet, o Brasil de Fato. Inclusive está aqui, ó, o Brasil de Fato RS, tudo junto, .com.br, para quem quer acompanhar a edição digital do Brasil de Fato. E aqui em Pelotas, o Brasil de Fato chegar sempre na Casa do Trabalhador, a Casa dos Trabalhadores, da CUT e dos sindicatos de trabalhadoras e trabalhadores aqui em Pelotas. Não param de chegar mensagens. Parabéns, diz a Kátia Marco, ótima entrevista. O Ricardo Almeida, que nem teve a questão dele reproduzida no ar, reproduzida teve, não teve respondida. Volta aqui, diz parabéns. Luiz Veronês, o professor, que trouxe esse tema instigante, diz muito bom o debate, parabéns. E o Alexandre Matos está dizendo volta sim, Mariana. Então tá aí, está tudo acertado, está tudo redondo. Que bom, né? sim. E o Darcy Cardoso diz que o Azufpel Sindicato participa no Brasil de Fato, né? Ele que veio aqui dizendo que esta é a rádio que o povo pelotense deve escutar. Parabéns para o Reis Oliveira pelo trabalho realizado na rádio. Parabéns para toda a equipe, né? Para a Vanessa Silveira, para todo mundo, para o José Luiz Moraes, para todos. Vamos ficar falando em nomes aqui, senão complica. E não param de chegar mensagens. Ó, o Veronês diz, campanha #Volta Mariana. Que bonitinho, obrigada. E a Kátia Marco diz,
temos um boletim, a Kátia Marco diz, temos um boletim diário, online, para quem quiser receber. Está aí, ó, um boletim diário no Brasil de Fato RS. E lá você pode entrar e se comunicar com o pessoal. Bom, agora eu vou para o intervalo com o Juliano Lima. Intervalo 10h03 e já voltamos.